Flamengo acaba de vencer o Bolívar por 2-0, num jogo com muita disputa, muito disputado. O Flamengo jogou com muita raça, mas continua mantendo o mesmo processo de ter muita dificuldade de penetrar em times que jogam fechado. O Bolívar estabeleceu duas linhas muito próximas, eh, ora num 4-4-2, ora num 4-5-1, e o Flamengo novamente com muita dificuldade. No começo do jogo ainda houve alguma possibilidade, já que as linhas do Bolívar não estavam muito bem organizadas. A partir do momento que o Bolívar se organizou, o jogo acalmou, o Flamengo consegue fazer o gol, e mesmo assim o Bolívar manteve esse processo de muita proximidade entre suas linhas de marcação, e o Flamengo não consegue. O Flamengo simplesmente, com muita dificuldade de penetração, venceu. Se há algo bom no jogo de hoje, foi a vontade dos jogadores, né? Algum tempo atrás, muito recentemente, os torcedores do Flamengo criticavam a falta de vontade do time. Hoje, acho que não dá para estabelecer essa crítica, né? Acho que essa crítica não seria legítima, porque o time jogou com muita vontade. Agora, eu também não acho, o Henry tá dizendo que o time tá muito desorganizado. Eu não acho que o time tá muito desorganizado, não. Eu acho que o time é pouco criativo. Não é uma questão de organização, é pouca criatividade, é pouca variação de jogada, é pouca penetração, é pouca movimentação. Um time muito engessado, né? Um time muito engessado e um time muito óbvio. Que pese as baixas que o Tite teve, né? O Tite não teve grande parte do seu repertório disponível em termos de jogadores, mas mesmo assim o time abaixo do que deveria estar. O Flamengo venceu, 2-0 é um placar bom, mas jogando na altitude há um problema sério, né? Um problema sério porque a curva de desgaste é muito grande, ou seja, o time pode conseguir manter-se bem por, sei lá, 70 minutos e depois, nos últimos 20 minutos, o time despenca fisicamente. E o Flamengo agora se coloca numa situação ainda mais complicada, porque agora nós vamos nos lembrar do que aconteceu na Copa do Brasil. Agora o Flamengo vai ser obrigado a poupar contra o Botafogo, não tem jeito. Ou então o Flamengo vai ser desclassificado na Libertadores. Agora está pesando muito a falta de planejamento do time. Nós vamos falar sobre isso na live de hoje. Você que está chegando agora, não se esqueça. É hora que você deixa o seu like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. O Jonas Lima, organização ofensiva passa de 30 metros. É uma coisa patética. 10 meses de trabalho para esse lixo produzido. Ofensivamente, o time está muito abaixo. Ofensivamente, é realmente razão de muitas críticas. E defensivamente também, né? Porque tem tomado gols. Apesar de que hoje eu acho que a defesa foi bem. O Tite está realmente... Eu até estava pensando hoje, assistindo o jogo, no começo do segundo tempo, que eu imaginei que o Flamengo conseguiria estabelecer pelo menos um momento mais forte de marcação, de pressão, e que não conseguiu fazer, né? O Flamengo não conseguiu fazer essa pressão. Apesar do Tite ser um técnico bom para os padrões brasileiros, eu acho que o Flamengo merece coisa melhor. Eu agora tenho a impressão que na metodologia de trabalho eu realmente não sei, mas na qualidade de jogo, o Tite é muito parecido com o Abel Ferreira. Muito parecido, né, cara? Os times jogam, né, aquela coisa meio enrolada, né, cara? O time sem criatividade, muita bola alçada na área. Acho que o Flamengo merece algo melhor. A questão, voltando ainda à questão do Tite, do Flamengo, etc., é o seguinte: uma coisa importante, uma coisa muito importante é a seguinte: observando o time do Flamengo hoje, as deficiências, o período de treino que o Tite teve, o Tite está há quase um ano no Flamengo já. Era assim para o time estar melhor. Tá? Era assim para o time estar melhor. Era assim para o time estar um pouco mais estruturado, ofensivamente melhor. Tá faltando isso. Tá? Tá faltando isso. E aí tem uma questão importante, né? O Flamengo ainda está disputando 3 campeonatos: a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O trabalho do Tite, a avaliação do trabalho do Tite não pode ser pelos títulos que ele vai ganhar, ou que ele pode ganhar.
Acho que o Flamengo deu um passo bom para se classificar, acho que vai ser difícil lá, acho que não tá garantido, mas 2-0 é uma diferença boa, tá? É uma diferença boa, perigosa, mas boa, acho que dá para se classificar. E aí, mata-mata, o Fluminense foi campeão no ano passado, então o Flamengo ainda tem chance. A avaliação do trabalho do Tite não pode ser pelos títulos que ele vai ganhar, mas pelo futebol que ele tá apresentando, e o futebol está aquém do que deveria estar. Para mim isso é um fato. Cara, a impressão é que o time tá no limite físico e hoje se mostrou. Acontece o seu pior pesadelo, que foi a contusão. Aconteceu o meu pior pesadelo, que foi a contusão do Pedro. Precisa ter um pouco de cuidado para ver qual é a gravidade da contusão. Pode ser uma coisa, pode ser só uma. Tô eu querendo ser otimista, né? Pode ser uma coisa mais séria, né? Vamos ver. Óbvio que ia acontecer. Tava na cara, falamos aqui. O Tite não. O departamento de futebol do Flamengo errou no planejamento. Errou no planejamento. Eu falei lá atrás. Essa bobagem de torcedor, não, porque é o Palmeiras que tem que jogar. Esquece o que o torcedor fala. Era para ter poupado na Copa do Brasil. Libertadores e Campeonato Brasileiro é mais importante. E o que está acontecendo hoje no campo, em contusões musculares, é preço que está sendo pago pelo erro lá atrás. Enfim, eu cansei de avisar. Claro que isso ia acontecer. Falei na live retrasada. Na live de ontem. Falei. Lá no departamento médico, planejamento ruim, cobrando caro. Falei, vai machucar o Pedro. O próximo é o Gerson, que não para de jogar. E o Heitor Duarte tá falando uma coisa importante. O futebol do Flamengo tá aquém do próprio Tite. O Tite costuma até montar times melhores do que o Flamengo tá jogando. Boa noite, Kika. O Flamengo pode ter perdido a sua classificação hoje. O time é um bando em campo. O futebol é medíocre, o time só selado e o Tite morre com 2 substituições. Tite em 2025 jamais. Eu acho que também hoje, a questão das substituições, nesse aspecto, eu vou passar o pano pro Tite. Hoje estava bem complicado de fazer substituições. Tinham poucas opções disponíveis e tiveram muitas contusões. Então tem que ter um pouco de cuidado. Hoje eu acho que não tinha muito o que fazer, não. Exceto que a gente vai poupar contra o Botafogo. Me preocupa muito o time estar cansado assim em agosto. Mas era de se imaginar, né? Era de se imaginar. Por quê? Porque agosto, setembro, outubro são os meses que tem essa engargala tudo e era onde ficaria cansado mesmo. Mesmo que não tivesse Campeonato Carioca, mesmo que tivesse poupado antes, não aconteceria. Gente, ninguém vê a retranca e a cera do Bolívar. A gente viu sim a retranca do Bolívar. Só que nem era uma retranca tão boa assim, não tinha nada de excepcional na retranca do Bolívar. Era uma retranca normal e o Flamengo tinha obrigação. Teve uma coisa curiosa, né? A primeira bola no gol, no segundo tempo, foi a cabeçada do Carlinhos. Calma aí, né? Calma aí, era pra estar melhor. Acho que tem que comemorar. Acho que não ia ser uma goleada de 6-0, tá? Não ia ser um jogo fácil, como a galera tava pensando, mas era pra ter sido um jogo melhor. O Flamengo tinha que ter jogado melhor. O Flamengo tinha que ter jogado melhor. Já era pra estar melhor. O Flamengo não tem penetração nenhuma. Agora, também não é um exagero, né? Aquele exagero, quanto mais acabou o mundo, o Tite é o pior técnico do mundo, né? Não é também pra digitar com as vísceras, né? É um técnico que tá devendo sim. Acho que tá devendo sim muito na parte tudo geral, na parte técnica geral, defensiva e ofensivamente.